creio que os irmãos, certamente quase todos, sabem que a nossa irmã Wanda, ela passou por um AVC e ela está internada em Matão. Vamos lembrar de orar por ela, pela sua recuperação, que o Senhor possa fazer a obra, o desejo do nosso coração é que ela seja reabilitada, saia daquela situação, volte a uma vida normal, e no momento de intercessão estaremos lembrando desse fato. E também da nossa irmã Lúcia, mãe da nossa irmã Ana, que estava cantando aqui no Ministério de Música, também passou por uma cirurgia. Vamos pedir ao Senhor Deus que ela seja recuperada da sua cirurgia. Nós temos estudado aos domingos à noite com os amados irmãos o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vimos no capítulo 4, já chegando quase no final, que houve uma segunda manifestação do Espírito Santo na vida da igreja naqueles dias, e por esse motivo a generosidade passou a tomar conta do coração daqueles irmãos, e eles estavam ajudando aquelas pessoas que estavam em necessidade, ao ponto de vender propriedades, vender bens, para poder ajudar aqueles irmãos. E vimos no capítulo 5 que Ananias e Safira, por inveja, por orgulho, acabaram tentando imitar o que José estava fazendo. José, cujo nome ou cognome era Barnabé, quiseram imitá-lo, mas de maneira errada, e eles acabaram morrendo por causa dessa situação. Eles não foram integrais, eles não foram justos na hora em que foram entregar aquela oferta. Eles acabaram mentindo ou achando que mentiriam ao Espírito Santo e passaria sem ser descobertos, e eles acabaram sendo mortos. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra com relação a isso. Mas é interessante que esta situação acabou gerando temor na igreja e naquelas pessoas que não faziam parte da igreja. O texto bíblico nos diz, no versículo 11 do capítulo 5 de Atos: e um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram estas coisas. Vamos orar? Senhor Deus, que esse mesmo temor que tomou conta da igreja naqueles dias e de todas as pessoas que ouviram o que havia acontecido com Ananias e Safira, possa também tomar conta do coração de cada um de nós nessa hora, e nos levar a andar em temor diante de Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, nada escapa aos Teus olhos, aos Teus ouvidos, e o Senhor está atento para tudo. Então leva-nos a termos esse reconhecimento e andarmos em temor diante de Ti. Que a Tua palavra possa ela encontrar espaço no nosso coração, e que essa palavra no nosso coração possa mudar o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Então o texto está dizendo que o temor de Deus acabou atingindo a igreja e as pessoas quando eles ouviram o que aconteceu com Ananias e Safira. Mas o texto continua dizendo para nós que muitos sinais, versículo 12, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão.
maravilhas Deus tem realizado diariamente, como estava realizando naqueles dias. Só que nós achamos que maravilhas são coisas grandiosas, visíveis aos olhos, em que os meios de comunicação vêm ao nosso encontro para mostrar esses feitos extraordinários. Mas há feitos que Deus realiza na minha vida e na sua vida, que aparentemente não são extraordinários, mas que mudam a nossa vida, que transformam o nosso caráter, que fazem nós pessoas diferentes, transformadas. Isso tem acontecido. O texto nos diz que quando estas pessoas, elas são atingidas pelos feitos extraordinários do Senhor, essas pessoas querem estar juntas. É o que diz no final do versículo. E permaneciam juntos no pórtico de Salomão. A igreja naqueles dias não tinha espaço próprio para ela poder se reunir. Não havia templo. Ela se reunia lá no pórtico de Salomão. Era o local onde qualquer pessoa poderia estar. E a igreja ia para aquele local a fim de que pudesse se encontrar, pudesse se edificar, pudessem louvar a Deus. Então eles iam para lá. O Senhor Deus, ao criar a igreja, através do sacrifício de Jesus Cristo, aquelas pessoas que foram atingidas, foram alcançadas pelo sacrifício de Jesus, elas têm desejo e lutam para estarem juntas. Eu estava conversando com algumas pessoas antes do culto se iniciar, pessoas que não apareceram na igreja durante um tempo por causa de enfermidade, e elas me disseram: olha, pastor, mas o desejo era grande de estar aqui, mas a gente não conseguia. Fisicamente nós não estávamos bem, eu não consegui vir por causa disso, mas hoje eu estou aqui com alegria no coração. Somente a enfermidade que trava-nos em casa ou sobre uma cama é que deve nos impedir de vir, encontrar-se com os irmãos, adorar a Jesus com os irmãos. As outras coisas são superáveis. A enfermidade, às vezes, ela impossibilita de que isso aconteça. Então, amado, faça como esses irmãos. Eles estavam, a Bíblia nos diz aqui que eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Você pode vir às quartas-feiras, apareça. Quarta-feira, 19h30. Você pode estar no encontro de jovens, venha, não fique em casa, não vá para outros lugares. Você pode vir para o encontro de homens, venha. Não deixa outra razão te afastar. Você pode estar no encontro de mulheres, venha, irmãs. Pode estar no Desperta Débora, venha. Aí as pessoas dizem: mas olha, por que eu tenho que ir? Você deve vir porque a Bíblia, ela nos diz em Hebreus que nós somos estimulados. A Bíblia nos diz lá em Corinto que a esperança, ela é renovada. Os irmãos estão aqui para um ajudar o outro. É por isso que você deve vir. É por isso que nós temos que estar juntos. Esse é o motivo. Tem muita gente que apresenta razões diante de Deus, elas são esfarrapadas. E Deus conhece o nosso coração. Quando nós dizemos: olha, eu não fui. É bom você pensar, parar para pensar.
antes de você dar uma desculpa que ela não é a razão real da sua falta de presença junto com os demais irmãos. Deus conhece. E esses irmãos que estão juntos, eles se fortalecem. A fé deles é acrescida. Eles conhecem melhor o Senhor Jesus. Eles têm intimidade com Deus. Aqueles que assim não procedem, não leem a Bíblia, não praticam o que a Bíblia ensina, são pessoas que não oram, são pessoas que para elas estar com os irmãos é um peso, e não deveria ser um peso. Quem é salvo, está em obediência a Deus, está crescendo na fé, são pessoas que procuram estar junto com seus irmãos. Não estar com outras pessoas, mas com seus irmãos em Cristo Jesus. O texto continua dizendo, no versículo 13, que embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de ajuntar-se a eles. Não é como hoje. Hoje parece-me que muita gente aparece nas reuniões da igreja para ver o que acontece lá. Mas essas pessoas, por causa do temor ao Senhor, apesar de admirar a igreja, os crentes do Senhor Jesus, eles não ousavam estar juntos, porque eles conheciam o coração deles, eles sabiam que eles estavam em pecado, em desobediência a Deus, eles não queriam de forma alguma assumir um compromisso com o Senhor Deus e permanecer com a igreja. Por esse motivo, o texto deixa claro que eles não tinham coragem de juntar-se à igreja. Ah, meus amados, quando como igreja, nós, você, cada um de nós, que faz parte da igreja, leva uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja, as pessoas não brincam. As pessoas, se não querem nada com o evangelho, elas não se juntam a nós, de forma alguma. Elas sabem que o nosso Deus é um Deus sério. Não é um Deus bonachão. Não é um Deus que passa a mão na nossa cabeça. É um Deus que nos ama, sim. Mas é um Deus que quer ter compromisso conosco. O amor de Deus é para isso. Não é um amor que vai aceitar a pessoa como ela é, e a pessoa não quer ser transformada, ela quer receber bênçãos, e ela vem no nosso meio por causa disso, sem querer compromisso com Deus e com a igreja dele. Por isso essas pessoas não se ajuntavam. Mas o texto continua dizendo o seguinte, versículo 14: cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Parece uma contradição com o versículo 13. Aqui está falando de crentes. Quem é crente? É aquela pessoa que começa a crer em alguma coisa. E aqui particularmente, são pessoas que, olhando para a vida dos crentes em Jesus, elas entenderam que estavam levando uma vida errada. E elas abraçaram a mesma fé daqueles crentes. Elas começaram a viver a mesma coisa. Elas foram ao encontro deles, ou ouviram a mensagem deles, porque elas queriam também ter a mesma vida que aqueles crentes tinham. Por causa disso. Elas não agregaram por causa do oba-oba na igreja. Não foi por causa disso. Elas vieram por causa da crença daqueles que faziam parte da igreja. Por causa do compromisso dessas pessoas.
por causa da fé que era latente, visível na vida daqueles homens, daquelas mulheres que faziam parte da igreja. Por isso eles se uniram. Ah, meus amados irmãos, bom seria que todos que adentrassem aqui tivessem consciência disso. Ao olhar a nossa vida lá fora, saber quem somos lá fora, como é o nosso comportamento lá fora, com quem nós andamos lá fora, onde nós vamos. Ao olhar para nós, diz: esse povo é diferente. O Deus desse povo realmente é um Deus que atua, que transforma vidas. Ah, eu conheci aquela pessoa. A vida dela é diferente. Ela mudou. O que aconteceu com ela? Mas eu fico impressionado com gente que tem amizade com tantas pessoas, andam com essas pessoas, vão com essas pessoas para tantos lugares e não causam desejo no coração dessas pessoas, delas também terem a mesma fé que ela tem. Talvez essa pessoa não tenha fé. É membro de igreja. É o joio misturado com o trigo. Mas não causa impacto. Por esse motivo, as pessoas, ao invés de ter o temor de Deus e não se juntar a nós, porque nós não somos do oba-oba, não levamos a vida cristã irresponsável, elas acabam não se ajuntando. Mas os que se juntam é porque querem uma vida séria. Quantas pessoas você já influenciou para conhecer a Jesus? Para ter um compromisso sério com Jesus? Quantas pessoas? É isso que esse versículo está dizendo. O versículo 15 nos diz: a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Amados, a vida era levada tão a sério, pessoas eram transformadas, milagres eram realizados, que eles acabavam fazendo isso. Ora, nós temos um fato muito claro. Jesus andando, aquela mulher de Marcos capítulo 5, que tinha uma hemorragia que não era estancada há tantos anos, aquela mulher tinha gastado o seu dinheiro com tantos médicos e a cura não havia acontecido. E Jesus andando, e ela pensa: se eu tocar pelo menos na orla das vestes dele, quem sabe eu vou ser curada. Ela foi com fé. Fé em Jesus, para ela ser curada. E isso aconteceu na vida dela. A mesma coisa estava acontecendo com Pedro. Será que alguém teria, ao ver você andando pela rua, olha, se eu for bater um papo com aquele homem, com aquela mulher, com aquele rapaz, com aquela moça, com aquele adolescente, olha, eu acho que alguma coisa vai acontecer da minha vida. De melhor, de transformação. Será que alguém já te abordou pensando que poderia acontecer algo bom na vida dela? Era bom nós pararmos para pensar nisso. Aí você vai dizer: não, mas era o super Pedro. Não, um homem como nós. Ele negou a Jesus 3 vezes. Ele disse para os seus colegas: olha, eu vou pescar. Em outras palavras, eu vou voltar para a velha vida. Ele disse isso. Mas Pedro, ele de fato tinha um compromisso com Jesus. Tanto é que Jesus
depois ressuscitado, mandou avisar, olha, avisa para os meus irmãos e a Pedro. Era um homem comum, mas um homem que deixou o Espírito Santo de Deus tomar conta da vida dele. Por isso que a vida dele era marcante. Foi por causa disso. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Não é para eu ler esses fatos na Bíblia e ficar olhando só para o passado. Achar que comigo não acontece. Pode acontecer sim. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta da sua vida, meu irmão. Deixa ele tomar conta da sua vida. E quando ele toma conta da sua vida, você vai saber. O que você está conversando, agrada a Deus ou não? O Espírito Santo de Deus vai trabalhar. O lugar onde você está indo, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Você não tem percebido isso? Não tem percebido isso? Se você não tem percebido isso, olha, faça um exame na sua vida. Se você não tem percebido isso. Porque as pessoas, elas estão te olhando lá na rua, lá no seu trabalho. O papo que você tem com elas estão olhando, averiguando, avaliando tudo. E Pedro era um homem que, apesar da vida que ele teve, ele deixou o Espírito Santo de Deus tomar conta da vida dele e ele passou a ser referência. É isso que Deus quer que eu e você sejamos. Nada menos do que isso. Deus não quer que você seja apenas alguém, assistente do culto, vem aqui para assistir o culto, volta para casa e leva aquela vidinha morna que não mexe com ninguém. Se você acha que vida cristã é isso, a Bíblia diz que não é isso. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A Bíblia é clara com relação a isso. Se você não salga onde você está, e preste bem atenção, quando o sal pega em algum machucado, arde, não é verdade? Se onde você está não está ardendo nas pessoas com quem você está se relacionando, e elas continuam do mesmo jeito, se você está no ambiente e a sua luz não está brilhando, sabe o que acontece quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo? Sabe o que acontece? As pessoas olham para você e vê o brilho de Jesus. E quando elas falam palavrão, ela sabe que você tem compromisso com Jesus, ela vê, olha, desculpa. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Não sei se já aconteceu com você também. Mas é isso que as pessoas dizem. Se você dá um sorriso largo, quando alguém conta uma piada sujíssima, quando alguém fala coisas que desagradam a Deus, a sua luz está apagada. Aí não impacta a vida. Não tem como. O texto continua dizendo, também das cidades ao redor, ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A igreja, naqueles dias, ela fazia diferença. Por quê? Jesus curou endemoniados. Jesus libertou pessoas que estavam vivendo debaixo da autoridade dos demônios. E a mesma coisa a igreja deve fazer hoje. Veja, a Bíblia estava dizendo que das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, porque os apóstolos estavam lá. A igreja, ela estava lá em Jerusalém. A igreja ainda não havia se espalhado. Ela estava lá em Jerusalém. E as pessoas iam para lá.
para serem curadas. Hoje nós temos muita gente doente. Nós temos hoje muita gente atormentada por espíritos impuros. Hoje na IBD, nós estudando em Judas, escatologia, nós vimos que os anjos caídos, alguns estão na prisão eterna, outros estão perambulando por aí. E eles estão perturbando as pessoas. Estão fazendo isso. Estão fazendo confusão na vida das pessoas. E aí nós olhamos em Gênesis capítulo 6, que lá fala desses anjos caídos, dos nefilins, que eles acabaram possuindo pessoas naqueles dias, como eles possuem pessoas hoje também. E aí, os filhos de Deus, as filhas de Deus, acabaram casando com os filhos dos homens. E aí a violência, ela se instalou no mundo a partir daquele momento. Nós estamos vivendo nesse meio. Há muita gente doente no nosso meio. Há muita gente atormentada no nosso meio, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança. Há muita gente assim. E você é um instrumento de cura nas mãos de Deus para essas pessoas. E Deus quer te usar. Agora, Deus não quer que você, pastor Euclêmio, aqui no meu trabalho, tem uma pessoa que parece que está endemoniada. Ou liga lá para o Serginho, ô meu irmão, vem aqui me ajudar. Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você terceirize aquilo que é sua responsabilidade. Sal da terra, luz do mundo, curar as pessoas doentes. É você. Primeiro porque nós não temos acesso a todas essas pessoas. Estou dizendo aqui a nós, que eu citei o nome aqui, quando você liga pedindo para a gente ir. Você tem acesso. É você quem deve fazer isso. E a Bíblia nos diz, e todos eram curados. Todos eram curados. Não havia transferência do demônio, dessa pessoa endemoniada para uma outra pessoa. Não é isso. Não é isso. É uma cura real. É uma libertação completa. É a pessoa deixar de ser instrumento nas mãos do diabo. A igreja, ela foi chamada para ser isso no mundo. Para ser uma referência no mundo. Ela foi chamada para as pessoas admirar-se da igreja, da maneira como a igreja está vivendo. Mas se eles não querem compromisso, eles não se juntarem a nós. É esse o objetivo. Não fique chateado se alguém vier na nossa igreja em um culto e depois não volta mais. Não fique chateado com isso. A verdade foi ensinada, a palavra foi dita, ela não quer compromisso. Pronto. Essa é a questão. Devemos continuar orando por essa pessoa? Lógico que devemos continuar orando por ela. Se a encontrarmos na rua, devemos testemunhar para ela. Mas não creia que pessoas que não querem ser mudadas, que o lugar dela é aqui. Não é aqui o lugar dela. Pessoa que não quer ser transformada, o lugar dela não é na igreja. O lugar dela é fora da igreja. Porque dentro da igreja só deve permanecer aquelas pessoas que, conforme nos diz o versículo 14,
se agrega à igreja. E essa palavra agregar, ela tem a ideia de compromisso. Aconteça o que acontecer, eu estou, vou usar uma expressão que se usa por aí, eu estou aliançado com Deus e com a igreja. Eu não abro mão. É isso. Faça chuva ou faça sol, faça frio ou calor, eu faço parte da igreja. Eu não abro mão. Isso é agregar-se, juntar-se a eles, agregar-se a essa ideia. Eu pergunto, por que você está agregado a essa igreja aqui, a igreja local? Qual a razão de você estar aqui? Se você está agregado aqui, não é para um compromisso sério com Deus e com a igreja, você vai cair fora. Você não vai permanecer. Porque aqui não é o seu lugar. Mas se você quer um compromisso sério com Deus, através de Jesus, você vai ter compromisso com a igreja. Não tem como dizer que você tem compromisso com Deus, mas não tem compromisso com a igreja. Não tem como você dizer, olha, eu sou crente, mas lá em casa. Isso é conversa do diabo. Porque foi Jesus quem morreu para instituir a igreja. Jesus está errado? Será que ele errou de morrer lá na cruz, no lugar dos seres humanos, e criar a igreja, e aí depois a pessoa dizer, não, a igreja não tem importância? Eu estou com o meu nome lá, mas eu me agrego a ela quando eu quero. Não existe isso. Biblicamente, a sua teologia está errada. Porque se agrega à igreja quem assumiu o compromisso com Deus através de Jesus, o Jesus que morreu lá na cruz. E aí vai ter compromisso com os irmãos. Aquele irmão lá, ele é assim, mas eu tenho compromisso com ele, eu tenho que ajudá-lo. A igreja é isso, é para um animar ao outro. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Bom, se você não tem nada a ver com a vida do seu irmão, então você não é da igreja. Essa é a realidade. Agregar-se é compromisso, é alegria de estar junto, é abrir mão de outras coisas para estar junto. Isso é agregar-se. É isso que a gente vê nessa igreja de Atos, que é a igreja padrão para nós. É o que nós vemos nessa igreja. Então essa igreja, ela vai fazer com que seus membros, ao andar pelas ruas da cidade, as pessoas vão perceber, ele, ela, são pessoas diferentes. Não são iguais a nós, são diferentes. E vai querer conhecer o poder transformador da sua vida, porque ela quer transformação também. A nossa vida deve causar, deixa eu usar uma palavra aqui muito forte, a nossa vida deve causar inveja nos outros. Sabe o que é causar inveja? A inveja leva a pessoa a querer aquilo que você tem. E é isso que deve causar. A pessoa querer aquilo que você tem. Ela vai perceber que não é o seu carro que faz você diferente. Não é o salário que você tem que faz você diferente. Não é a saúde ou a falta de saúde que faz você diferente. Não é a roupa que você usa que vai fazer você diferente, vai fazê-lo diferente. Não é. Ela vai perceber que, independente destas coisas, você é alguém que causa impacto. É algo interior. É isso que nós precisamos entender. Igreja é isso. E a igreja, quando ela é assim, ela vai levar cura às pessoas. As pessoas serão curadas.
serão transformadas. Essas pessoas terão saúde emocional. Elas terão saúde psicológica. E vai afetar o seu físico. Elas terão saúde física. Porque Jesus, ele foi claro: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É essa vida que Jesus tem oferecido. Amados, paremos para pensar como está o meu compromisso com a igreja. Porque eu volto a dizer, se não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com Deus. É consequência. É consequência. Quem está na igreja é porque tem compromisso com Deus, tem compromisso com o Jesus que morreu lá na cruz. Ah, eu não vou na igreja porque eu não gosto daquele povo. Bom, se você não gosta desse povo é porque você não tem compromisso com o Deus desse povo. Lembra bem disso. Então eu gostaria, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando para que você entenda o que é igreja. E você viva a igreja. E você transpire a igreja. E você ame a igreja do Senhor Jesus. E você não fale mal da igreja do Senhor Jesus. Não fale mal dos seus irmãos. Ame os seus irmãos. Ao invés de falar mal, vai lá ajudá-lo. E o que a Bíblia diz? Que eu tenho que ir lá falar com o meu irmão. Se aquele meu irmão me ouvir, ganhei meu irmão. Não para mim, mas para o relacionamento com a igreja. Para o retorno dele num relacionamento correto com Deus. Se isso não acontecer, não abandone não. Pega mais 2, vai lá conversar com ele. Jesus foi quem ensinou isso. Vai lá, conversa com ele. Chega lá, meu irmão, nós amamos a você. Você faz parte da igreja. Ah, você diz, não quer saber mais nada da igreja. Aí ele não quer saber mais nada mesmo. Aí leva para a igreja vai tomar uma decisão com relação a ele. Isso tem que acontecer. Mas se você é da igreja, você está sujeito a errar e desanimar, está. Mas quando Deus manda um irmão seu ir lá falar com você, estenda a mão para esse irmão. Deixa esse irmão agarrar na sua mão e te trazer de volta. Se você não permite que isso aconteça, olha, você não tem compromisso com Deus. E não tem compromisso com a igreja. Você não vai se agregar a ela. Você não vai levar cura para esse mundo tão necessitado de cura. Que Deus está querendo que isso aconteça. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore por você mesmo. Ore pelas pessoas que aqui estão. Hoje pela manhã nós pedimos para a igreja estar orando e conversando com várias pessoas que estão aí perdidas, membros da igreja, mas que não aparece lá de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte. Para procurar essas pessoas, ore por elas. Você que veio pela manhã e ouviu os nomes, ore por essas pessoas. Peça ao Senhor que leve eles a ter um compromisso real com Deus. E tendo com Deus, terá um compromisso e um relacionamento real com a igreja também. Ore aí no seu lugar. Senhor Deus, use de graça e de misericórdia para com todos nós que aqui estamos.
que ouvimos a Tua palavra, a exposição da mesma. Ó Deus, que a obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo em cada um de nós, que essa obra não seja resistida, mas, ó Deus, que nós sejamos quebrantados. Ó Deus, que haja um quebrantamento tal, não um quebrantamento emocional, mas um quebrantamento no coração que pode até atingir as nossas emoções, mas que alcance primeiro, ó Deus, o nosso coração, para que nós possamos enxergar quem é o Senhor, para que nós possamos entender, ó Deus, que a igreja é do Senhor. Um alto preço foi pago para que a tua igreja se tornasse realidade. Não permita, ó Deus, que pessoas que não querem compromisso com o Senhor e nem com a tua igreja se ajunte a nós. Mas concede, ó Deus, que a nossa vida, comprometida com o Senhor e com a tua igreja, possa impactar a vida de pessoas aí fora. E que elas, ó Deus, ao olhar para nós, possa querer tocar em nós para ter a mesma vida que nós temos, ó Deus, a vida de Jesus. Então, ó Deus, faça a obra no coração de todos nós, para que a igreja do Senhor seja uma igreja impactante na sociedade onde ela está, e que muitos se agreguem à tua igreja, e que muitos tenham a sua vida curada pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.